no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E posicionavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Tome seus assentos. Queridos, esse é um texto clássico do Antigo Testamento, que todos nós conhecemos e sabemos muito bem quem é o autor desse livro, o profeta Isaías. Isaías a quem Deus escolheu por vocação, por chamada, apontou a ele e o declarou como profeta. Diferente de outros profetas contemporâneos. Quando eu falo de profetas contemporâneos, eu estou falando de profetas que profetizaram ao mesmo tempo de Isaías. Eles estavam vivos ainda, só que eles estavam desbandados, no sentido de um estar em uma cidade, outros estarem em vielas e outros estarem em comunidade, em templo, dizendo. Só que Isaías, ele está numa cidade onde existe uma crise instaurada. Todas as vezes que nós ouvimos falar sobre crise instaurada em qualquer ambiente, principalmente em uma terra, em uma cidade, nós precisamos entender que a crise, ela tem um dos seus aspectos a finalidade de paralisar, de neutralizar, de tirar a coragem, de tirar a motivação, e a sua finalidade vem para desanimar. Quem vive uma crise, a tendência sempre vai ser desanimar. Quem vive uma crise, a tendência sempre vai ser olhar para trás, retroceder, irmão Elismar. Sempre quando nós ouvimos falar de crise, nós estamos falando acerca de uma situação que acontece de um modo de repente. E o que é o de repente? O de repente é algo que está acima de você e você não consegue enxergar. Você não consegue ver, você não consegue perceber, e a qualquer momento o de repente acontece. A qualquer momento algo evidencia uma situação que você nem esperava. Você não tinha expectativa, você não se preparou para isso. Então a crise vem exatamente dessa forma. Só que eu preciso que você entenda uma verdade sobre a crise. Crente que está no meio de uma crise, ele só tem 2 opções. Me pergunte qual. A primeira opção que ele tem é de desistir, entregar os pontos e dizer: eu não quero mais a Deus. A segunda opção que o crente tem no meio de uma crise é dizer: se eu desistir agora, toda a minha casa também perece. Então, ao invés de eu desistir, olhar para trás e entregar os pontos e ver a minha família perecer junto comigo, eu prefiro me posicionar, orar um pouco mais, jejuar, se for necessário entrar em propósito de sacrifício, mas eu não vou entregar os pontos. Então, são 2 opções que você não pode correr, você não pode fugir. Por quê? Tem um homem, que nós conhecemos, que é o pai da psicanálise, ele fala sobre isso, que o indeciso, ele já decidiu não decidir.
Ou seja, então quando nós entendemos sobre a decisão, mesmo se você não tomar uma decisão, você já decidiu. Então tem gente que acha que por dizer, não decido fazer isso agora, você já decidiu não fazer. Então a gente precisa entender que Isaías está como profeta evidente desta época, mas ele ainda não estava exercendo o seu ministério. Ele não estava exercendo a sua missão, o seu chamado, aquilo pela qual ele foi chamado para fazer. E nós olhamos para o profeta Isaías, encontramos aqui um profeta que também era de uma linhagem sacerdotal. Esse profeta, ele estava longe do seu povo, porque num período que ele estava vivendo, era num período de cativeiro, um período do cativeiro babilônico, aonde o rei Nabucodonosor já era rei como evidência. E esse período foi o período em que ele está vivendo numa crise dentro da sua terra, mas está em outra terra longínqua, que é a terra de Babilônia, aonde existe um rei, existe um senhor, mas só que, como no tempo, na época, nós sabemos que existiam vários reis, imperadores também, que cercavam a cidade. Só que dentro dessa cidade, aonde Isaías estava, ele vivia nesse período de crise na sua terra, porque Jerusalém já tinha sido destruída e Judá estava na mão de um império. Ele estava na mão como escravo de um rei, que o escravizava e colocava um jugo opressor sobre este povo, porque era a autorização de Deus, foi uma vontade permissiva de Deus. E eu preciso que você entenda aqui que Isaías, sendo um profeta, mas que ainda não estava em evidência como profeta. Quando eu falo sobre a evidência de um profeta, eu não estou falando de alguém que fala, porque profeta, antes de falar, ele precisa ouvir. Isaías não tinha ouvido. E aonde é que ele vai ouvir? No meio de uma crise. E qual é a crise que ele vai viver? O texto diz, no capítulo 6, que ele mesmo descreve dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem é o rei Uzias? Era o rei que estava outrora em evidência nessa terra, que estava com governo, que estava regendo esta nação, mas que agora ele foi acometido por uma doença. Justamente o contexto vai nos dizer que esse Uzias era um rei que tinha um belíssimo passado. Ele tinha um belíssimo começo, ele tinha um começo extraordinário, porque a Bíblia fala sobre a história desse homem. Esse rei, ele era tão próspero e tão abençoado pelo Senhor, justamente pelos princípios que ele cumpria, justamente pela obediência que ele seguia a Deus. A Bíblia diz que até os seus inimigos vinham lhe deixar oferta e entregavam diante dele e o beijavam no seu rosto. Ele era venerado, ele era respeitado, ele era reverenciado. Só que a Bíblia vai dizer que quando esse rei Uzias vai deixar a glória de Deus entrar no coração de Deus, no coração dele, e não vai atribuir a glória a Deus, é como se ele estivesse dizendo, está muito bom o beijo dos meus inimigos, o abraço dos meus inimigos, a oferta que eu recebo, o aplauso, o elogio que eu recebo do povo. Agora eu não posso simplesmente mandar tudo para Deus. Era como se ele estivesse dizendo, eu vou tocar um pouquinho, vou experimentar um pouco, vou desfrutar um pouco dessa glória que é de Deus. Só que a glória de Deus não pode ser tocada, porque a glória só pertence a Ele. Então Uzias, em dado momento, ele vai entrar em um declínio espiritual, em um declínio moral. E agora, por ele não deixar Deus no centro da sua vida, mas querer experimentar, querer tocar na glória que não era dele, a Bíblia vai dizer que ele vai entrar dentro de um templo, dentro do santuário. Uzias, quando entra lá, ele entra com a sua autoridade, ele entra com o cetro na mão, ele entra como rei, e quando ele entra no Santo dos Santos, a Bíblia diz que ele toca no altar, e nada vai lhe acontecer. Quando ele toca na Arca da Aliança, nada vai lhe acontecer, e um sumo sacerdote vai sair de dentro, e vai chamar a atenção desse Uzias, que era o rei na época que estava em evidência, e vai dizer bem assim, tu não pode
pode tocar aqui, tu não pode estar nem muito menos aqui. Parece que eu vejo uma briga de duas autoridades, uma com a outra discutindo, e um dizia, eu sou rei, o outro está dizendo, eu sou sacerdote, mas só que você não pode, como rei, tocar aqui, porque você não foi chamado para fazer o que eu faço. Aí eles começaram a discussão, e foi quando deu uma doideira, deu uma loucura na cabeça do rei Uzias, foi quando ele se achou tanto na autoridade, na legalidade, pelo poder que ele exercia, pelo governo que Deus havia colocado sobre a vida dele, pela obediência aos princípios de Deus, que a Bíblia vai dizer que ele toca no altar, não acontece nada, ele toca nos manjares, não acontece nada, ele vai tocar no santo do santo, não acontece nada, mas quando ele toca no rosto do sacerdote, para querer chamar a atenção, a Bíblia diz que a lepra vem do altar e pega a sua face. Por que quando ele toca no altar não acontece nada? Por que ele toca na arca da aliança não acontece nada? Por que ele toca no santo do santo, pisa lá, sendo que ele não podia, e isso não lhe acontece nada? Mas quando ele toca no sacerdote, a lepra vem do altar e pega a sua cara. Irmão, olhe para cá, isso aqui é muito sério. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é algo bagunçado. O reino de Deus, eu sempre costumo dizer, estávamos falando sobre isso de manhã, é cada qual no seu galho, cada qual no seu quadrado. Se você for chamado para uma função, valorize esse ministério. Pastor, mas eu almejo crescer ministerialmente. Amém. Mas a intenção que você está tendo é uma intenção para a glória de Deus ou é simplesmente para carregar um título para ser ovacionado pelos homens? Porque carregar título, carregar um cargo, tem gente por aí hoje na minha geração que compra até unção. Sumiu até o glória a Deus, né? A minha geração compra unção. A minha geração, eles não suportam mais ter um cargo, entre aspas, mínimo, como o de obreiro. Porque para eles ser obreiro não é o suficiente, não é algo de valor. Ser obreiro não é algo de honra, não é uma posição boa. Então eles querem almejar, mas a intenção de muita gente é chegar ao nível de um presbítero, de um pastor, mas a intenção dele é simplesmente por causa do cargo, por causa dos benefícios, o interesse de si próprio. Só que Deus não unge cabeça que tem um coração voltado para a vaidade. Deus não unge cabeça que tem um coração voltado para a soberba, voltado para o orgulho, porque Deus não coloca você numa posição para você desmerecer o ministério que Ele te deu. E como é que eu desmereço, desvalorizo, desprezo? É eu dizendo, eu não quero ser isso? Não. Você chega numa posição, você até começou bem, você começou na humildade, mas quando você chega numa posição de autoridade, você quer pisar em alguém, você quer humilhar alguém, você quer dizer que alguém não presta, só que o que Deus está dizendo permaneça na humildade do começo, lembra dos humildes começos, porque não adianta mudar de posição e mudar o que está no coração, o que está no coração é humildade no começo, então permaneça com essa humildade, não deixe a soberba entrar, não deixe o egoísmo entrar, não deixe a vaidades do mundo entrar no teu coração. Pastor, como é que eu valorizo? É você dando glória a Deus, está começando baixo da glória a Deus, porque a única coisa que já começa grande é monstro, é bicho. Você não é bicho, você não é monstro, então começa degrau por degrau, vai subindo devagar, desce do tamanco, desce do pedestal do orgulho, para de ser soberbo. O que Deus tem para você é algo tão grande que nem se compara com o que você está vivendo agora. Então, ele deixa a vaidade entrar no coração dele, o orgulho, e aí foi a decadência dele. Só que sabe o que é interessante? A lepra vem do altar e atinge a sua, diga cara. Diga cara. Por que o texto diz que atingiu o cara e não face? Pode pegar lá o texto. De Uzias. Por que diz que atingiu a cara de Uzias e não a face? Tem uma interpretação aqui muito simples, mas profunda.
A interpretação é que cara, no seu original, no grego, significa caráter. Vou falar de novo. Cara significa caráter. Então, a gente entende uma verdade aqui. Por que Deus não envia a lepra do altar para pegar na face, mas na cara? Porque face fala de maquiagem, fala de make. Agora, cara fala-se de caráter. Deus não trata com a nossa aparência. Eu vou repetir de novo. Deus não trata com a nossa aparência, Deus trata com o nosso caráter. E qual é a diferença da lepra de Uzias para a lepra de Naamã? Você já viu? A lepra de Naamã era do pescoço para baixo. A lepra de Uzias, do pescoço para cima. E qual é a diferença, pastor? O que a gente entende é que a lepra de Naamã, o paletó esconde, a armadura esconde, o vestidão esconde. Só que a lepra de Uzias é exposta, é do pescoço para cima. Porque Deus está tratando o caráter dele. Porque tocar no altar é uma coisa, agora tocar num sacerdote que serve no altar é outra. Aí a Bíblia diz que por isso, por essa lepra, que ele vai ser acometido, ele nunca mais foi o mesmo. Cuidado, irmão. Começar bem e terminar mal é para quem tem uma mentalidade fraca. Paulo chega na igreja de Gálatas e vai dizer assim: eu me admiro de vós, tendo começado no espírito, agora vocês estão acabando na carne. Tem gente que começa bem. Mas eu ouvi uma frase muito interessante. Escuta e pega para a tua vida. Quem começa certo e no meio dá errado, no final vai dar certo. Mas quem começa errado, no meio dá certo, mas no final vai dar errado. É a tendência. Então cuidado, porque o teu começo fala muito de como vai ser no teu futuro. Então, pastor, eu comecei na oração e agora a minha vida não está sendo mais de oração. Então reveja os teus conceitos, reveja a tua vida, ou por que você não tem sido mais constante. E aí, pastor, volte a fazer o que você fazia no começo. Lembra das primeiras obras. Por quê? Porque se a gente não lembrar de como nós éramos no começo, porque eu acho que todo mundo que está aqui já teve um começo abençoado. E qual é o começo? Você não veio sem braço, você não veio sem perna, você não veio numa cadeira de roda, ou veio? Tem alguém aqui que era esse paralítico que Jesus fez andar? Não tem. Então a gente está aqui pela graça, estamos bem, estamos com saúde. Diga para quem está do teu lado aí, diga para ele, não banca de boçal, não banca de pombo. Diga para ele, seja humilde. Reconheça o Deus que te salvou, o Deus que te resgatou. Quem acredita nessa verdade dá um grito de glória a Deus. Olhe para cá. Ele vai ser acometido por essa lepra e por causa disso, irmão, vai levar ele ao declínio. Era para ele estar subindo, evoluindo, sendo abençoado e terminando abençoado. Mas o contexto histórico diz que ele, por causa da lepra, do tempo que ele tocou no sacerdote, a lepra veio do altar, pegou a sua cara. Foi desde esse tempo que ele não conseguiu mais ser um rei, governar. E sabe o que vai acontecer? O texto diz que Isaías está vivendo uma crise. Qual é a crise aqui? É uma crise da ausência do rei Uzias. Porque Isaías é quem descreve no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado aonde? Num alto e sublime trono. Qual é a crise que eles estão vivendo? A ausência de um rei. E a ausência de um rei numa nação é crise econômica. Eles ficam vulneráveis aos inimigos de outras nações, irmãos obreiros Elismar. Eles ficam muito fácil para ser uma presa para os seus adversários. Então, não só há uma crise no reino, mas uma crise em toda a nação por causa de um rei que morreu.
olhe para cá. Quando Isaías descreve no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava dentro do templo. Ele estava onde? Quando ele entra no templo, é que ele vai ver essa grande visão. Porque enquanto ele estava em casa, ele não tinha a experiência que ele vai ter dentro do templo. Sabe qual é o problema da minha geração? É que enquanto era para estar cultuando, está assistindo Netflix em casa. Enquanto era para estar na igreja, ele está perdendo tempo com coisas fúteis aí fora. E a gente ouve de muita gente dizendo: não, pastor, eu tenho que ir para o shopping dia de domingo, porque eu tenho que prezar a minha família. Então quer dizer que você colocar essa desculpa que você tem que sair, se ausentar em um culto em que é importante, que de primícia, por causa da tua família, você acha que está certo? Não está. Por quê, pastor? Porque existe uma grande possibilidade de alguém que traz esse argumento na justificativa do seu erro, porque ele já está muito fora do que é igreja. Então, cuidado, porque o nível espiritual que você leva é o que vai determinar a intensidade do desejo do teu coração. Se está em coisas de fora ou se está em coisas de dentro, coisas de Deus, coisas que é para a glória de Deus. Aí a gente observa que toda a nação está tomada por uma crise. Diga, a nação está tomada pela crise. Antes de Isaías entrar, nós podemos aqui conjecturar. O que Isaías estava fazendo antes da crise? Dentro de casa, vendo a crise, vendo o seu povo perecer, vendo a nação sendo alvo de inimigos de perto, alvo de uma crise econômica e de braço cruzado, sem fazer nada. E a Bíblia vai dizer que só foi ele entrar no tempo que esta visão vai se abrir para ele. Então, temos duas escolhas no meio da crise. Ou você fica em casa entregando os pontos, tomando remédio para você dormir. É onde o diabo diz: acabou para ti, nego. Você não pode mais se levantar, você é um miserável, você é um fracassado, você perdeu, eu já tomei de conta de tudo aquilo que você acha que Deus tomava. Aí Satanás amedronta, Satanás ameaça, e aí o crente que não ora, o crente que não vem para a igreja, o crente que prefere trocar um dia de culto, não pode ser Davi, irmão. Por quê? Porque Davi disse: vale mais um dia na tua casa. Irmão, um dia para Davi valia muito. Um dia para Davi valia muito. Então ele está dizendo o seguinte: enquanto eu estava fora, eu não via problemas serem resolvidos, eu via problemas se agravarem. Mas quando Isaías sai de dentro de casa, o que é casa? É um ambiente de conforto, é onde você está naquele ar-condicionado, naquele friozinho da chuva, você está lá tranquilo, você está assistindo o YouTube, você está maratonando em séries de Netflix, você está fazendo o que outra coisa, menos orando, menos buscando a Deus, menos lendo a palavra. Aí o que acontece? Satanás encontra legalidade, Satanás está trabalhando teus filhos, Satanás está colocando, aleluia, desejo carnal na tua vida para tu cair. Aí daqui a pouco você não sabe o motivo da depressão, o motivo da ansiedade, o motivo da fraqueza espiritual, e Deus está dizendo: é porque ao invés de você estar na casa orando, buscando, consagrando a tua vida, adorando o meu nome, tu está perdendo tempo. E Deus está dizendo: é tempo de voltar a ter experiência. Aonde é que Isaías tem experiência? Diga: no templo. Eu disse que a casa dele é ambiente de conforto. Sim ou não? No âmbito espiritual, para nós aqui, é ambiente de conforto. Mas o templo aqui é ambiente de refúgio seguro. Pastor, qual é a diferença de conforto em um ambiente de refúgio seguro? É que no conforto você não tem proteção. Você só tem descanso.
Você só respira. Só que melhor é você estar debaixo de um refúgio seguro do que você estar confortável. Porque no conforto é que Satanás gosta de pegar. Então cuidado, essa vida tão confortável e acomodada que você tem levado, que você não tem nem prazer mais de pegar a Bíblia. Você não tem mais prazer de ouvir verdade. E quando nós olhamos para uma situação, logo vem o pensamento. Qual é o pensamento? De desistência, de abrir mão de ministério, de abrir mão de chamada. Por quê? Porque Deus está dizendo, você era para estar num lugar de refúgio, onde tem socorro e seguro. Agora você está preferindo estar num ambiente confortável e acomodado. Irmão, tem crente que só funciona debaixo de guerra. Tem crente que só funciona no deserto. Tem crente, irmão, que é igual o carro velho, só funciona no empurrão. O que Deus está dizendo é, Isaías, enquanto tu ficar na tua casa, num ambiente de conforto, a tua vida não muda, a tua família não muda, a porta não abre, a vitória não chega. Eu vou falar até alguém da glória. Enquanto tu ficar num ambiente de conforto, acomodado, sem orar, sem ler a palavra, sem buscar, tu vai morrer espiritualmente. Aí o diabo entra, Satanás faz o que ele quer, mas quando tu decidir mudar o posicionamento e dizer, a partir de hoje, Satanás, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos não estão indo para a igreja, eu vou buscar, o meu marido não quer, eu vou lá também, porque daqui a pouco não é o diabo que vai entrar, é Deus que vai pegar. E acredite, quando tu vem e pisa nesse ambiente aqui, irmão, a experiência é tão grande que às vezes tu nem sente. Pastor, não entendi, foi nada agora, não é para tu entender, não, é só para tu acreditar em tudo. Quem tem fé, levante a mão e dá glória. Eu não estou entendendo nada, pastor, lá vai. Isso aqui é uma chave. A fé te faz fazer loucura. Como o quê? Meu irmão, ninguém quer nada com nada na minha casa. Na minha família, ninguém quer Deus. Aí Deus está vendo teu esforço. Deus está vendo teu posicionamento. Você está na crise dentro da tua casa. Ninguém quer orar, ninguém quer buscar. Aí você decide se posicionar. Ao invés de ficar aqui e ser como eles são, eu vou fazer diferente. A raiva de Satanás é que Deus olhou para você e disse, eu não te fiz para ser igual aos outros. Porque quem foi chamado para ser diferente sempre vai incomodar, sempre vai mexer com o reino das trevas. Hoje o teu filho pode não estar aqui, mas diz o Senhor na minha boca, amanhã ele pode estar por causa da tua vida. Eu vou dizer mais, hoje alguém que você ama, mas está vivendo uma vida toda perdida aí, está perdidão, está na droga talvez, na prostituição, no alcoolismo, mas eu vim profetizar aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, para quem tem mão para levantar e boca para dar glória, que por causa dos teus pés pisarem nessa casa, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando. Quer ver que isso é tão verdade? É que ele sai de casa, todo mundo está murmurando, está reclamando por causa da crise. Eles estão agoniados, estão desesperados, mas Isaías do nada. Eu digo do nada porque a crise é de repente, então a gente tem que também surpreender ela. Por quê? Porque a crise te pega despreparado. Satanás te pega no momento que você está quase para abrir mão de alguma coisa que Deus te entregou, que Deus te confiou. Aí você do nada. Vou confundir o inimigo hoje. Não, isso aqui ninguém entendeu. Do nada você diz, eu vou confundir o inimigo hoje. É naquele momento da tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não estou falando de fraqueza de pecado, de fraqueza de iniquidade, de fraqueza de coisa errada. Eu estou falando da fraqueza humana. É nessa fraqueza, é nesse momento de entrega, o que você recebeu de Deus, Satanás se aproxima. Lembra de Cristo? Quando Cristo estava no deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. O tentador se aproximou. O tentador fez o quê?
Quando se aproximou, qual foi a proposta? Acima da necessidade dele, ou seja, para suprir a sua necessidade. Porque se o texto diz que Jesus estava com fome, obreiro Elismar, então a necessidade que o diabo viu foi em pegar e dizer para ele: ó, tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olha para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o diabo se engana com crente, porque crente que é fervoroso em oração, meu irmão, pode estar acontecendo o que acontecer, mas vem pra cá dar glória, vem pra cá falar em línguas estranhas, vem pra cá, aleluia, dar bicuda na cara de Satanás mesmo, vem pisar, vem marchar. Por quê, pastor? Porque quando o diabo olha pra você e não entende o Deus que você carrega, é aí que ele se engana. Você vem pra igreja quebrado, mas vem, no final Deus tem restauração, Deus tem renovo, Deus tem cura, Deus tem avivamento, Deus tem porta aberta. Eu estou profetizando, vai ter reviravolta na tua história, vai ter reviravolta na tua história. Eu vou dizer mais, vai ter retomada na tua vida, vai ter uma retomada tão grande, que Satanás, quando olhar para você, não vai ver tristeza, não vai achar mentira, não vai achar uma brecha. Ele vai olhar para você e dizer: isso aí eu não toco, se eu não posso tocar nele, eu não toco na família, porque o Deus que você carrega é poderoso. Quem pode dar glória? Ó, ele entra no templo e ele está dizendo: no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Quem era o rei Uzias? Eu falei que era um homem que começou bem, mas terminou mal, como a lepra. Ele era rei. Só que Isaías faz questão de dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, eu vi o Senhor assentado. Eu quero só te fazer uma pergunta aqui, igreja. Aonde é que o rei senta dentro de um palácio? No trono. Só que Isaías está dizendo aqui, ó, o rei da terra, que é Uzias, morreu. E agora o trono está vazio. Só que quando eu entrei no templo, abriu-se os meus olhos espirituais. O rei da terra está morto e o trono ficou vazio. A nação está em crise. A terra está num caos. Está todo mundo perdido, desesperado, não sabe o que fazer. Só que Isaías está dizendo: na minha visão, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Vocês não estão entendendo isso aqui, não? O que Isaías está dizendo aqui claramente é: se o sinal de que uma crise está instaurada numa terra, numa nação, é a ausência de um rei, é o trono estar vazio, só que Isaías está dizendo: enquanto a terra está em crise por causa da falta de um rei, por causa de um trono vazio, eu estou olhando para o céu. O trono não está vazio lá. Nesse trono tem alguém sentado. E está escrito: eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Lá vai para quem tem glória para dar aqui nessa noite. Lá vai para quem tem fé para acreditar nessa verdade. O que Isaías está dizendo: o trono da terra está vazio e tem crise, mas o trono do céu está tomado, preenchido. Não haverá crise. Por quê, pastor? Mas o mundo está de perna para o ar. A crise econômica entrou, a crise moral entrou, a porta fechou, a gente não tem mais nem como comer um ovo, porque está como ouro para comprar. Diga glória a Deus, porque o trono da terra pode estar vazio, pode estar desgovernado, mas o trono do céu, ele ainda permanece sentado. Eu vou falar até toda a glória. Continua sentado.
Abra a tua boca e adora, porque trono que Deus senta é sinal que tudo pode estar debaixo, aleluia, dele, mas ele permanece com o controle na mão. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu, irmão. Deus não é um Deus desesperado. Deus não olha para a crise aqui na terra e diz: o que eu vou fazer? E olha para o lado, para o anjo, e diz: e aí, o que a gente faz? Deus não precisa pedir opinião a homens, ele não precisa pedir opinião de anjo. Ele olha e diz: o controle está na minha mão, o controle está na minha mão. E se está na minha mão, o homem pode dizer: acabou, mas a última palavra ainda é minha. A última palavra ainda é minha. Então, se ele ainda não disse que acabou, por que tu está entregando os pontos? Por que tu está entregando o ministério? Por que tu quer largar o barco? Por que tu quer desistir? Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas. Satanás perdeu hoje, irmão. Sabe o que é mais lindo? E eu termino aqui. É que dentro dessa visão, ele não só vê Deus no trono, que significa que, por mais que esteja em crise na terra, o céu ainda tem um controle. Aí ele vai ver assim: tinham anjos, serafins, que voavam de um lado para o outro, e eles tinham uma canção. E qual era a canção deles? A canção era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua. O homem está dizendo aqui embaixo que a terra está cheia de crise. Só que os anjos estão cantando no céu: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, a crise chegou, abala muita coisa na terra, aconteceu mortes, aconteceu grande desespero por parte da população, só que Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu estou profetizando os teus filhos. Eu vou de novo. A crise pode ter abalado o mundo, pode ter abalado muita gente, só que eu estou profetizando que essa crise não vai pegar os teus filhos, não vai pegar a tua casa, não vai pegar a tua família. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle da tua casa. Se ele não perdeu o controle da terra, ele vai perder da tua casa, irmão. Então dá glória a Deus, celebra ele nesta noite, porque enquanto você está aqui, Deus cuida dos teus lá. Eu vou falar de novo: enquanto você está aqui, dando glória a Deus, dando aleluia, está cansado, está quebrado, mas Deus sabe das tuas guerras, ele está cuidando dos teus lá. No momento certo, na hora exata, o teu cativeiro vai virar, vai virar. A porta que estava trancada, ele vai quebrar cadeado de ferro, ele vai abrir o caminho diante de ti e vai dizer: a chave está na minha mão. A raiva do diabo é essa, que quando o João na ilha de Patmos olhou para Cristo glorificado, ele disse assim: eu sou João, a raiz de Jessé, aleluia, e eu tenho uma chave que abre a porta, e quando abre a porta ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. O que Deus está dizendo é: celebra no meio da guerra, celebra no meio dessas portas fechadas, celebra quando tudo estiver dando errado, porque Deus é o Deus que manda em todas as coisas. E é interessante que os anjos, irmão, os serafins, voam de um lado para o outro, só que ele vai ser específico em dizer que eles têm um cântico. Mas esses serafins que voam de um lado para o outro, eles têm 3 asas. Quantas asas? 6. Perdão, 6 asas. Quantas asas? 6. Ok. Com 2, Isaías disse que eles cobriu o rosto. Com outras 2, eles cobriam os pés. E com outras 2, eles voavam. O que te faz entender, irmão? Que no ambiente e no momento da adoração, no céu, eles estavam cantando e adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que te faz entender como é que esses anjos, esses serafins não colidiam,
não se batiam um no outro, não se acidentavam. O que isso indica? Se eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. No ambiente da adoração, no momento que eles estão louvando, entoando louvores a Deus, exaltando ao Senhor, por que o texto diz que eles não colidem? Por que o texto diz que eles não se acidentam? Por que o texto não diz que eles se batem uns nos outros? Porque você precisa entender uma verdade espiritual. A verdade é que no ambiente de adoração, primeiro, maior não é quem adora, maior é quem é adorado. Segundo, como os serafins que cobrem os rostos, para não ver um ou outro, tem gente que fica na hora da adoração, com o olho que parece desse tamanho aqui, do tamanho de uma coruja. Só que os anjos estão cobertos aqui, ó. Porque os anjos estão dizendo aqui, ó, no ambiente da adoração não preciso ver ninguém. E nem quero que ninguém me veja. Eu quero só dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por que eles não se colidem nesse ambiente de adoração? Lá vai. Porque no ambiente de adoração não existe disputa. Tu pode ter uma voz da Camila, da Aline Barros. Tu pode ter uma voz, irmão, de um Júlio Trovão. Tu pode ter uma voz e um melisma tão maravilhoso que chame a atenção de todo mundo. Tu pode ter uma voz extraordinária, mas nesse ambiente de adoração, maior não é quem adora, é quem é adorado. Ninguém tem que entrar em disputa aqui, porque quem é adorado é Deus. A glória é dele, o louvor é dele, a tudo a ele pertence. Fica de pé. Aleluia. Então isso aqui é padrão, irmão, para quem entra nesse ambiente, santuário, para adorar. Fica com os anjos.